Tá. A gente faz assim, tipo, alguma coisa assim pra dizer que tá... Pra gente dar a conclusão, lembra? Que A gente tá sendo filmada, lascou. Então, por isso que eu tô falando, minha irmã. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Dualidade. O livro de hoje é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, de Clóvis de Barros Filhos e Arthur Médici. Mas antes a gente desculpa. Mas antes a gente quer começar mostrando que estamos aqui, ó, no nosso canal do YouTube, nosso primeiro vídeo, certo? Isso. Vamos gravar todo esse podcast. Eita! E o livro, ele é uma delícia de ler. Fazia muito tempo que eu não li um livro tão rico, tanto em conteúdo filosófico quanto em ironia. Então, é um presente. Eu adorei Clóvis. Eu realmente queria virar sua amiga. Não, Clóvis é maravilhoso. Ele tem várias palestras, eu já assisti até pessoalmente dele também, sobre ética, né? E como ele diz, estamos precisando de professores de ética, porque temos muito canalhas no mundo. Então, assim como dentistas precisam de cárie, precisamos de ética para viver, né? Isso mesmo. Esse livro tem uma história engraçada de como eu cheguei até ele. Meu filho estava fazendo prova num sábado, né? E, enfim, já tinha ido no salão, já tinha resolvido algumas coisas e ainda tinha um tempinho para terminar a prova dele. E a escola dele fica do lado de uma igreja de São Francisco de Assis, aqui em Brasília. E eu entrei, tinha parte de livros, a livraria da igreja, e eu vi lá A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Eu falei, vamos ver se essa vida que vale a pena ser vivida, ele vai tratar Clóvis aqui na igreja, que eu já conhecia, né? Clóvis, gente, adorei o livro. Ele é uma sensação de férias, né? Como você falou, ele fala de vários filósofos, mas traz vários exemplos de vida prática. Isso. E qual que é a grande advertência dele? Que esse livro não é um livro para quem quer uma receita. Porque quando a gente vê A Vida que Vale a Ser Vivida, você quer saber qual que é a vida que vale a pena. E a advertência dele é justamente essa. Você vai ler. E você não vai ter uma resposta. A vida X vale a pena. E desde que eu comecei a ler esse livro, eu fiquei com isso na cabeça. Porque a todo instante você faz escolhas. E quando você faz uma escolha em detrimento da outra, a que você deixou de escolher, você não viveu. E sempre fica aquele arrependimento. Será que eu devia ter feito isso, eu deveria ter aquilo? Aquela história, né, de caso compre uma bicicleta. Então, dentro desse espírito de que você vai ter zilhões de escolhas, mas qualquer uma que você fizer vai te deixar um certo arrependimento, é impossível ser 100% feliz. Então, eu vou dar um spoiler para quem não quiser continuar seguindo com a gente. A vida que vale a pena ser vivida é a nossa vida. É a vida do jeitinho que a gente é. E a gente vai aprender a se melhorar e a crescer dentro de todas as nossas dificuldades. Então, quem quiser vir com a gente a partir de agora, venha. Vamos nessa. Então, vamos lá. O livro, ele traz 10 capítulos e cada um dos capítulos, ele traz alguns filósofos e um jeito de você lidar com a vida, né? Então, primeiro, vida pensada. Segundo, vida ajustada. Vida prazerosa, vida tranquila, vida sagrada, vida potente, vida útil, vida moralizada, vida socializada e vida intensa. Então, começando, você vai começar pela advertência ou a gente vai direto para... Vamos dizer que não é uma introdução, até como ele chama, considerações de andamento. Não, a advertência é isso, que o sucesso ele não tem fórmulas. Ah, tá. Então ele já avisa logo que isso aqui não é 7 hábitos da vida felizes para você seguir. Não é. Perfeito. Não é. Então o segundo E ele diz o seguinte, que essas fórmulas, elas escravizam. E a partir do momento que elas te escravizam, elas não funcionam. Porque não tem como ser uma vida feliz escravizada. Porque não existe receita de bolo, né? E cada um tem a sua individualidade. Isso. E aí... qualquer escolha que você faça vai te trazer frustração de alguma forma. Sempre vai dar merda, né? Eu já dizia o Pondé, sempre vai... A frustração te acha, né? E aí, então, vamos pro primeiro que seria a introdução. Eu achei muito legal, porque não tem o título introdução. Ele colocou assim, considerações de andamento. Por que considerações de andamento? Porque a vida já está acontecendo. E a partir do momento que é sobre a vida que vale a pena ser vivida, você já está passando por ela. Também vale uma outra consideração, que não são considerações de andamento, mas considerações de início desse livro, que é quando ele diz que esse livro foi feito como um curso, inicialmente, porque os alunos dele, da faculdade, né, perguntaram qual tipo, né, faz pra gente um curso de como viver a vida. E esse livro, na verdade, é o compilado de um curso de 2 anos que ele ofereceu lá na faculdade. Então, bem legal também essa informação.
Isso, porque ele era professor, né, da USP. Eu acho que é da USP, né? É, da isso ECA. mesmo, da ECA, né? Da área de comunicação. Escola de Comunicações e Artes da USP. Isso. E Hoje aí, ele é palestrante, hoje ele ganha vida como palestrante. só palestrante, ele não é mais professor, não? Não. Não Nas últimas sabia. palestras que eu ouvi dele, ele falava isso, né? Que É. eu ganho a vida como palestrante, tá aposentado. Então, pro primeiro capítulo, Vida Pensada. Primeira frase, pensar para viver. Nesse capítulo ele traz Sócrates e traz Platão, porque é importante saber que Sócrates mesmo não escreveu nada. Tudo que se conhece hoje foi escrito por Platão e por meio de diálogos. E nesses diálogos, tem um banquete que é um diálogo super conhecido, mas nesses diálogos Platão ele sempre coloca Sócrates como fazendo perguntas em busca de noções absolutas de amizade, noções absolutas de felicidade, noções absolutas de justiça. Então, num desses diálogos sobre a amizade, ele quer dizer o seguinte: quem que é o seu amigo? Seu amigo é aquele que faz exatamente o que você gostaria que ele fizesse? Mas, de repente, algo que você gostaria que ele fizesse não é tão bom para você, e ele vai ser seu amigo em fazendo algo que te prejudica? Então, é quando você tem noção das verdades absolutas da vida que você passa a não julgar. É muito importante você pensar, fulano é brega, por exemplo. Ele cita até um exemplo interessantíssimo que ele está numa loja de tintas e a vendedora diz: essa parede verde não combina com essa parede, com as outras cores que você escolheu, fica brega. Ele falou assim: mas quem que é você para dizer o que é brega? Para você dizer o que é brega, você tem que saber exatamente o que é o belo. E o que é beleza no mundo, né? E o que é a beleza do mundo. Então, uma vez que você tem as noções absolutas, você consegue entender como que o seu pensamento ele é repartido. A realidade é feita de vários reais, mas cada real é uma visão partida do mundo, particular. E quando ele traz toda essa visão de noções absolutas e ideias absolutas, ele nos faz pensar. E quando a gente pensa, a gente não julga, a gente respeita o outro. E viver uma vida sem julgamentos é uma vida mais leve, uma vida muito mais tranquila. Então, eu achei muito legal quando ele diz sobre isso, e ele diz o seguinte, que que é a definição de belo, né? A definição de belo está a serviço de interesses daqueles que os defendem. Por isso, mulheres siliconadas em exposição televisiva fazem a alegria dos cirurgiões plásticos. E aí eu lembrei de quem amamenta, né? Quem amamenta também fica super feliz em ver aqueles... A beleza, de amamentar. Não, vai ver aquelas mulheres com os peitos super duros, cheios de silicone. Porque você a beleza de amamentar. A mulher que amamenta é uma beleza. Não, porque você está com o seu peito todo flácido de amamentar. Então você fica olhando alguém vender na propaganda aquelas mulheres com siliconadas, isso te deixa deprimido. Então, se de repente você passa a acreditar que aquilo ali é algo que te vende, é produzido pelo marketing, né? E eu estava comentando isso com meu marido, e aí ele me contou uma história interessante, que eu falei assim, por exemplo, Coca-Cola transformou o Papai Noel em Papai Noel vermelho. Então, assim, até as cores, às vezes, que você tem como padrões, elas são criadas pelo marketing. E ele disse, não, no Grêmio o Papai Noel é azul, porque ele é gremista. Uhum. Então, para aquele público, o Papai Noel é azul. O G1, eu estava vendo como esporte é algo que mexe muito com a nossa alma, as páginas do G1 de cada time são das cores do time. Então, apesar do template do G1 ser vermelho, o do Grêmio é azul, do Palmeiras é verde. Então, é um respeito à individualidade do outro, é um respeito ao gosto do outro e até uma customização do serviço. Claro, para até você ficar mais tempo ali. Você já gosta, já tem prazer por aquela cor. Exatamente. E vale a gente trazer esse pensamento que você falou sobre o pensar, né? Explicamos aqui a questão da publicidade, o quanto que isso envolve. A beleza envolve, então, o momento atual, a beleza de silicone traz essa questão do consumo. Então, a gente tem um consumo que busca essa beleza. E quando a gente começa a buscar as verdades absolutas ou refletir pelos filósofos, a gente sai um pouco dessa visão até muitas vezes cega do mundo atual, que não nos leva sempre a uma felicidade, a uma vida bem vivida. Então, vale a pena pensar, vida pensada nesse sentido, que vale a pena pensar, refletir, né, sobre verdade, sobre o que seria amizade, como ele questionou, ou o que seria beleza, como você acabou de falar na questão da cortina, do ver o brega ou não, ou ver a beleza no silicone ou não, que traz essa um pouco pra gente, a gente tem que pensar para poder entender isso e não ir numa maré sem perceber. Então, vida pensada
traz essa questão das verdades absolutas, que não são absolutas, são reflexões do mundo, porque nenhum filósofo nos traz uma resposta. E que a gente tem que trazer um pouco do pensamento, que muitas vezes a gente fala, conhecimento ninguém te tira. Por quê? Porque você aprende, a partir do momento que você aprende, você muda, e você age diferente, e você olha com olhos diferentes. E também tira o olhar do julgamento, né? Isso. Ele coloca o seguinte, que para Sócrates, o que pensa no homem é a sua alma. E as verdades que a gente busca, essas essências que a gente gostaria, que são importantes para a nossa vida, elas não estão perambulando pelo mundo, elas não estão acesso a um braço de nós. Elas estão dentro da gente, elas estão dentro da nossa alma desde sempre. Então, essa conexão com o pensamento, essa conexão com o mundo, que vai nos trazer elementos para ter essa vida que merece ser vivida. Uma vida pensada. E aí, a gente vai seguindo, então, podemos ir para o próximo capítulo? Vida 2, Vida Ajustada? Deixa eu só... Você quer fazer algum mais comentário? Não, eu vou lembrar do negócio que eu escrevi aqui, vou até ler. O homem virtuoso é aquele que consegue ser senhor de sua própria vida. Como ser senhor da sua própria vida? Se a gente está no meio desse tsunami que é, vamos dizer assim, a contemporaneidade, a vida atual. Isso, aí ele coloca o seguinte, que a satisfação dos seus caprichos é entendida como uma escravidão. Então, lá na frente, ele vai falar um pouco do estoicismo e daqui a pouco a gente chega lá, mas é a questão de você, que ele diz o seguinte, que esse controle do corpo pela alma implica compreender o dualismo platônico. Então, é amar aquilo que se deseja, porque o amor, ele vem daquilo que não tem, né? Ele fala muito da falta, né? E aí ele dá o exemplo da filha dele, que queria um videogame, que quando ganhou, passado um tempo, ela já queria outro, mais novo. Então, E que aquele videogame que custou tanto a ele, foi parar no baú, que é o que acontece com as crianças que têm tudo hoje em dia. Não, e que é o que acontece com a gente, porque a gente é que nem criança com celular. Quem é que não está aí querendo mais novo e, enfim, buscando isso? O que acontece? Quando a gente... Eu achei muito interessante essa visão também, que quando a gente deseja alguma coisa, então o amor está naquilo que não se tem. Né? Vamos dizer, o casado quer aquela vida de solteiro, o solteiro quer a vida de casado, dando um exemplo. Isso. E nenhum dos dois está feliz. Por quê? Porque tudo que se deseja, normalmente, é o ausente. É o ausente. A grama do vizinho sempre verde. Então, é o controle um pouco dos nossos desejos e a satisfação dos nossos caprichos que nunca vão se satisfazer. Se você quiser um carro novo, você compra. Se você quiser um iate, você tem. Daqui a pouco você quer um avião. E você nunca vai estar satisfeito. Por isso que vale filosofia. Por isso que a gente gosta de filosofia. Não porque a gente queira uma resposta para tudo, mas que a gente não quer se sentir nadando sem rumo na maré do mundo. Então a gente tem que analisar onde que a gente está, o que a gente pretende da vida, refletir e ver se é o que a gente está buscando, né? Isso. E um ponto que ele põe que para você escapar um pouco dessa sinuca, que é de ser controlado pelos desejos, é importante você assumir o controle da própria vida. Isso mesmo. E aí, então, podemos ir para o próximo agora? É muito empolgada, gente, na vida pensada. Não, é porque... acho que foi a parte um dos capítulos que eu mais gostei. Que ele coloca um diálogo, que é o seguinte. E se eu não for tão senhor assim da minha vida? Se não tiver ainda encontrado na minha alma as verdades absolutas tão importantes para bem viver? E aí, Clóvis de Barros, ele responde. Bem, aí há fortes chances de você acabar vivendo como todo mundo, à deriva. Então, vida ajustada. E o que seria vida ajustada? Eu só penso assim, no induto, assim, como é que a gente ajusta a vida? Não dá para ser egoísta. Foi o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Que é o seguinte, para os gregos, a vida de uma pessoa qualquer só pode ser valorada em função de referências que a transcendem. A melhor maneira de viver é preciso olhar para fora de si, considerar outras coisas além de você mesmo. Então, é justamente isso, você se ajustar em relação aos outros. Mas isso não machuca, porque ajustar também lembra de uma calça jeans, você colocando ela, aquela apertada. Como é que se ajusta a vida, né? Então, quando a gente sabe o nosso lugar, porque não tente ajustar naquilo que não é teu, ou não é o seu papel. Ele traz essa questão sobre o corpo, o organismo. Pulmão tem o seu papel, coração tem o seu papel, intestino tem o seu papel. Claro que se a gente pensar no egoísmo, a gente já se desacoplou desse organismo que funciona e que está, né, cada um fazendo interdependente o seu papel. Então, eu considero que o que eu entendi de vida ajustada é você estar no seu lugar dentro do universo, fazendo aquilo que te compete, que você sabe, que você busca, que você tem prazer. E esse foi um capítulo... Só um minutinho. Troca o
o tamanho da calça, que se não for ela pra ajustar, você troca de calça e se ajusta e acha o seu lugar, entendeu? Ou então faz um regime. Você e a dieta. Manda bala. O que eu achei interessantíssimo nesse capítulo, e foi um capítulo que eu fui e voltei algumas vezes para poder entender, porque ele diz que o ser ele precisa conhecer, entender e perceber a sua função na sociedade para ele ter valor. E eu fiquei pensando, será que é só o utilitarismo que ele traz? Que tudo tem que ter uma utilidade? E é justamente o contrário. Como ele diz que o intestino tem sua função, que as coisas têm sua função, que o ser humano ele tem que ser importante pelo simples fato de ser. Ele não importante para ele mesmo. E a função dele é ser. Então, ele não precisa ser para os outros. Ele precisa ser para ele mesmo. Muito legal isso. E ele traz o exemplo, como o Clóvis é ótimo, ele sempre traz exemplos práticos, ele traz o exemplo dos cachorros, que a filha dele, de 7 anos, pergunta por que o meu cachorro, né, que deve ser aquele estilo salsicha, né, eu ia falar isso agora, por que o meu cachorro tem esse estilo e o cachorro da minha amiga é totalmente diferente, tem aquela língua azul, ele é cheio de pelo e língua azul. Então, e ele traz essa explicação de que cada estilo de cachorro, né, que no caso cada jeito dele ser, é para um objetivo. No nosso caso, o cachorro que é comprido é para entrar na toca. Aí, ele precisa de uma toca para ser feliz. E aí ele traz, a menina fala, mãe, o nosso cachorro não tem toca, então ele não é feliz. Né? E a mãe dele, a mulher dele, que já tá cansada dele ensinar filosofia pra uma criança de 7 anos, muito bom, vira muito pra bom. ela e fala, então vai lá, pede pro seu pai construir uma toca pro seu cachorro ser feliz. É muito legal. Então, isso também traz essa referência das diferenças da gente. Eu lembro muito, quando eu era criança, eu, assim, muito branco, minha família toda gaúcha, né, assim, enfim, germânica, da parte do meu pai, e a gente ficava se olhando e a gente era estranho na praia. Quando a gente ia, por exemplo, passar as férias na praia, eu nasci até no Maranhão, então, assim, imagina, a gente era, assim, ETs na praia, porque como pode? Tão brancas. Então, assim, trazer essas referências de ajustar e saber que as diferenças existem, porque existem estilos, modelos, formas de viver e jeitos de pessoas serem, seja culturalmente, seja, vamos dizer, fisicamente, como eu acabei de dar um exemplo, traz essa noção de saber que a gente tem um lugar, sabe? Ele diz o seguinte, que o homem tem um lugar no mundo. Ele tem esse lugar. E eu fiquei pensando, a gente não foi criado para guerra. A gente não foi criado para discussão. A gente não foi criado para ambientes de trabalho estressantes. Por quê? Porque quando a gente está num ambiente estressante, o que acontece com a gente? A gente, a gente como é que a gente fala? Vai desmininguindo, né? A gente vai perdendo a nossa força vital, perdendo. Que tem essa parte no livro que é a vida potência, né? Vida potente, que é muito legal. Mas nesse lugar, nesse momento de você ter o seu próprio lugar, tem uma diz o seguinte, que ele fala assim, que o joelho, ele tá debaixo da coxa, que é para quê? Para dobrar a perna. E eu pensei, então, de repente, a função do homem é ser o joelho desse universo, né? É ser aquela engrenagem... Nossa, que responsabilidade. Que faz diferença. Ser o joelho do universo. Agora eu vou pensar sobre isso. E nesse capítulo ele traz a história e a saga, né? De Ulisses, em Homero Odisseia. Eu confesso que eu não li. Odisseia de Homero. Eu falei Homero Odisseia, mas é Odisseia de Homero. E porque achei um livro extremamente complicado. E a explicação dele é uma explicação tão inteligente, tão compreensível, que você fica até com vontade de ir lá e reler o livro. E quando ele fala sobre toda a guerra de Troia, ele diz o seguinte, que Ulisses, ele sai da ilha, né, deixa Penélope com o filho e passa 10 anos indo para um lugar que não é dele. E nesses 10 anos de viagem, ele perde muito da essência. E na volta, ele se deixa aprisionar por Calipso. E fica mais 10 anos longe da ilha e longe de Penélope. E são 10 anos muito tristes. Apesar de dele ter todos os prazeres, apesar dele ser recompensado com sexo durante 3, 4 vezes aí por dia, ter todas as belezas, ter toda a alimentação, ele tem tudo, praticamente tudo, mas isso vai entristecendo ele, e ele fica ali todo final do dia olhando para o horizonte em busca de Penélope. Por quê? Porque o lugar dele é ao lado de Penélope. E a conclusão que Clóvis traz para a gente é que quando ele tem a oportunidade de sair de lá, Calipso ainda tenta um último golpe, que é, eu te dou a vida eterna e a beleza eterna para você ficar aqui do meu lado. E o que Ulisses diz? Não, eu prefiro a finitude. Então, uma das coisas que ele diz é que a certeza de que a gente tem fim, a certeza de que a vida acaba,
também faz parte dessa felicidade e dessa beleza da vida. Então, tudo é provisório, nada é definitivo e tudo tem um fim. É isso mesmo, muito legal. E aí a gente vai seguindo, e ele diz que como tudo no universo, na natureza, tem o seu sentido. Ele trouxe o exemplo do organismo, ele traz o exemplo também do vento. Ele diz, o vento está ali. E aí ele, de tão feliz, às vezes ele uiva, ele faz um barulho, e ele tem a sua função, que é polinizar, fertilizar a terra. Então, sabendo qual é o nosso lugar, nossa vida ajustada, a gente tem o nosso fim, o nosso objetivo, né, de vida. Ele diz assim, que para o pensamento mitológico e posteriormente filosófico grego, uma vida boa, ainda que finita, supera e muito uma vida eterna fora de lugar. Com certeza. E aí a gente vai seguindo para o próximo. Então, tem muito essa questão do servir, né? Eu vou fechando aqui a vida ajustada, que ela tem muito o olhar do servir, por isso não sermos egoístas. Qual é a nossa finalidade, qual é o nosso fim? Para ajustar o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer também, para ter um certo prazer, a gente vai entrar também nesse outro capítulo. E aí, então, é ter o servir como vida, né? Como vida. Mas ele fala o seguinte, que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que nos ajustamos no universo, ocupando o lugar que é nosso, desempenhando com excelência a atividade para a qual fomos talhados e buscando a finalidade que é a nossa parte como um todo. E aí vamos para o capítulo 3. Vida prazerosa. Vida prazerosa. Por quê? Porque queremos, como seres humanos, prazer fugindo da dor. É natural, é instintivo que a gente saia da dor e vá para o prazer. E aí ele traz outra referência que é filosófica, que é toda a tradição de Epicúrio. O que é muito interessante, que ele desmistifica quem pensa que Epicúrio era glutão e beberrão, percebe nesse capítulo que é justamente o contrário. Que a vida prazerosa que ele traz é justamente uma vida de privação. Porque para Epicuro, o que é a vida feliz? Né? É uma vida onde as necessidades básicas são atendidas. E quais são as necessidades básicas? As necessidades que se aproximam dos animais, das necessidades dos animais. E que não te ameace de morte. Então, comer e beber. Sexo é uma atividade essencial? Para Epicuro, não. Por quê? Porque você pode viver muito bem sem. Enfim, alguns matam os outros, mas de uma forma geral você não morre por falta de sexo. Então, toda essa vida prazerosa é o prazer, mas é um prazer muito escasso. E que o próprio Clóvis de Barros, ele acaba admitindo que na nossa vida, com tanta ambição, com tanto buscar, com tanto querer, é muito difícil. E aí ele traz o exemplo de que prazer, né, e felicidade teriam idades para viver. Traz o exemplo de Platão e Aristóteles, que só ensinavam ética e felicidade para alunos acima de 30 anos. Por quê? Porque ele considerava que eles não tinham ainda tido a experiência de vida para ter esse entendimento sobre felicidade, sobre ética. Eu acho isso muito legal, porque realmente eu sempre bato nessa tecla, né, sobre as experiências de vida, né, sobre a idade, que nunca a gente está fechado para viver tanto alegrias quanto frustrações na vida. Então, é interessante que até para falar de prazer, e aí você pensa nessa vida prazerosa de glutão, de beberrão, quando muitas pessoas olham para o olhar do prazer com um olhar de pecado, até pelo cristianismo, por toda a nossa, né, sociedade com esse olhar, muitas vezes olha para o prazer para o lado negativo. E há um prazer instintivo, e é preciso a gente não só educá-lo também, mas não deixá-lo de viver. Não significa que eu tenho que cortar os prazeres, porque os prazeres, vamos dizer, mundanos ou necessários, nos vamos dizer assim, nos contaminam. O problema são os excessos mesmos, né? E aí, o que a gente traz também? Um exemplo que ele faz é, você tá, sei lá, 4 horas num sol estonteante, bebe um copo d'água, é de um prazer essa água, assim, inigualável. Tá segurando com vontade de fazer xixi. E no banheiro é um prazer, assim, inenarrável quando você tem uma necessidade, muitas vezes fisiológica. Então, assim, viver os prazeres não significa necessariamente que eu tenho que comer aquela comida maravilhosa, prazerosa, e, assim, me estupefar pelo excesso ou mesmo pela elegância. Há um prazer da vida, do viver, que também foge à dor e que me faz sentir que eu estou vivendo. O que é interessante é que para Epicúrio a felicidade ela é alcançável. Mas é alcançável assim, você tem as suas necessidades básicas e você
satisfaz essas necessidades básicas. E considerando que necessidades básicas são beber, comer e dormir. Imagina. Não acho que só beber, comer e dormir. Não, é ele que disse, o Epicuro. Tá. Desculpa aí, tá. É porque eu lembrei, eu queria te contar desse pedaço que veio na minha mente, sobre prazer. Eu lembro num dos livros que a gente já leu, que é o Gigovati, e ele fala que muitas vezes a gente, como seres humanos, até muitos brasileiros também, ou, enfim, perder o prazer do ler, do estudar. Porque existe um prazer nisso também. Quando você busca e você começa a aprender, não é do ler e estudar, mas do aprender, que é a tal da curiosidade, daquela coisa da infância, que você vai trazendo para a sua vida adulta e vai mantendo este prazer do aprender, ele se torna assim, não vou dizer tão igual a sexo, mas assim, ele traz no ser humano e ele atinge um prazer assim, que é de vida mesmo. Te traz um prazer físico. E eu queria lembrar isso, Gigovati fala sobre o prazer também. Ele diz assim que só a busca do prazer, que pressupõe a satisfação dos desejos naturais e necessários com comedimento, permite a realização da felicidade. Porque a busca da satisfação de outros tipos de desejo e exageros são perturbadores, tanto no sucesso quanto no fracasso. E aí, vamos refletir mais. Se prazer e dor fazem parte da vida, não há como temer a morte. Ele traz essa visão. Se todo prazer e dor provém da sensação, o fim da vida não pode ser nem agradável, nem desagradável. Por isso, é tolice temer a morte. Ele traz um ponto só sobre a morte quando ele fala sobre a vida tranquila, já aqui no capítulo 4, não é isso? Não, eu estou ainda no capítulo dos prazeres, sim. Não, sim, é que a gente já está indo pro capítulo 4. Tá, então vamos. Que é fugir das preocupações. Que ele começa assim, vida tranquila. Então, seguindo o próximo, capítulo 4, vida tranquila. Isso é interessantíssimo, porque ele usa o exemplo de uma mãe que fala assim, nossa, eu preciso de tranquilidade. Que dispensa os meninos para a escola, o marido para o trabalho, vou ficar em casa de pijama assistindo, às vezes, sessão da tarde. Isso que é vida tranquila. E é o que ele chama atenção o tempo todo, que a nossa felicidade ele tem que estar no momento em que nós vivemos. Ele não tem que esperar as coisas acontecerem para ser feliz. Então, é no momento que está aquela agitação, que está aquela confusão com os meninos e com seus filhos, que você para e vê a felicidade que você tem. De repente, de ter uma família grande, de reconhecer a saúde daquelas crianças. Porque criança doente não faz bagunça, mas criança saudável faz. Então, é você olhar na sua estrutura familiar, que às vezes te estressa e te cansa, que está a sua felicidade. E não esperar acabar para ser feliz. Porque senão você vai ficar que nem um coelhinho com uma cenoura amarrada na sua frente. Você está correndo, você nunca conseguiu encontrar a cenoura. Por quê? Porque a felicidade está sempre a um braço de alcance, mas você não alcança. Como, por exemplo, quem espera se aposentar, né? Para ser feliz, para mudar de cidade, para morar na praia. Ou eu sou feliz na sexta-feira, não vejo a hora de chegar sexta-feira ou final de semana para ser feliz. Então, tem essa visão de vida tranquila, questionando se a vida tranquila é realmente aquilo que se almeja, né? Isso. Então, e ele faz essa relação com o divino, ele faz essa relação... com o estoicismo romano, com Deus, com alma. Então, ele traz vários pontos sobre a felicidade. Como a felicidade, como a tranquilidade. Tranquilidade é a razão. Que ele diz, a razão é recurso dado pela natureza ao homem para analisar e evitar a tristeza. Ela ajuda a identificar o que nos cai bem e o que nos faz mal. É peça-chave na busca de um pouco de tranquilidade. Então, às vezes você precisa da razão para ser tranquilo. Você tenta evitar a tristeza a todo instante. Tem a questão da providência divina, que às vezes é a providência divina que vai nos trazer a tranquilidade. Então, assim, seja onde você for buscar a sua tranquilidade, ela precisa ser para o momento exato. Ele traz até Sêneca também, né? Sêneca fala muito sobre a finitude da vida também. Então, assim, eu lembro, tem um livro do Sêneca que é sobre a brevidade da vida. Então, é essa visão mesmo de que se a gente tem que buscar algo para fora, que sabendo que a vida é uma finitude, é saber viver esse presente, né? E ele diz assim, que ele considera todas as adversidades, Sêneca, né? Ele considera todas as adversidades como exercícios. Então, é isso. Está passando por um problema de dificuldade, de transição, um obstáculo? É um exercício. Vamos nos divertir fazendo esse exercício. Do mesmo jeito que é buscar prazer no estudar, no olhar, vamos buscar prazer
na dificuldade também. Aí eu vou fazer o fechamento, então, desse, que Sêneca diz assim, que você tem o dever de ser feliz, lamentando menos, esperando menos e amando mais. Amor pelo que é. E que render-se à tristeza, acomodar-se com ela, é uma desordem cosmológica. Então, não seria, vamos dizer assim, parte da vida ou parte do... Porque vida a gente pensa em algo pulsante, vida a gente pensa diferente de morte. Vida é aquilo que você anda, caminha, faz, o que vale a pena viver. Não seria manter ou, assim, abraçar essa tristeza como parte do seu ser, vamos dizer, o tempo todo. A gente até fala sobre abraçar a tristeza, ele fala muito nesse livro disso. Mas saber lamentar-se menos, lamuriar-se menos para você ter um bom viver, né? O reclamar menos também. Então, assim, se você é triste, você percebe que naquele momento de tristeza, se eles perdurarem, vira depressão. Então, capítulo 5, Vida Sagrada. Seguindo. Deus participa da nossa vida. E aí, como todo filósofo, a gente não vai poder entrar nesse problema, porque senão a gente vai começar a brigar, eu e a Júlia. Ai, meu Deus, né? Já de sagrado. Porque como todo filósofo, ele vai questionando toda a religião. Acaba questionando o cristianismo, diz que Deus, ele é um ser de carne e osso, né? Então, não é para aí que a gente quer ir. Não, ele traz um pouco, vou fazer só uma frasezinha aqui, porque a gente não vai deixar de passar esse capítulo. Yes! O que acontece? A gente tem que ter a humildade. Ele fala, quando você olha Deus e vê um superior a você, você tem que ser humilde, você tem que estar abaixo. E você, tendo essa humildade, ele contrasta com o orgulho e a pretensão dos filósofos, que querem entender tudo e querem questionar tudo. Mas também, como você vai trazer uma fé cega? Então, você também não pode ter uma visão de fé, de acreditar cegamente no olhar dele mas muitas vezes você precisa dessa fé cega para quê? Para dar a credibilidade a Deus. Então, torna-se uma dualidade. Que ele diz assim, que o cristianismo, ele muda o pensamento sobre a vida. Porque para você poder ter esse pensamento sobre a vida, você tem que confiar. E confiar em quem? Confiar em Deus. E Deus está fora, Deus transcende. Então, esse é uma pergunta, porque aquele que não tem fé faz o quê com aquele que não tem fé? E aquele que não tem fé está fadado a não ter uma vida boa? Pelo contrário, porque existem dois tipos de fé. Existe uma fé divina, que é quando você acredita em Deus, e existe uma fé no próprio homem, quando você acredita em si. Todas essas duas fés, formas de fé, elas te impulsionam para algo, elas te dão força de vida, elas te levam para alguma coisa. Então, ele diz assim, quando você não tem a tal da fé, como é que você faz para ter? E aí Clóvis responde, nada a fazer. Esta fé é como estilo, ou você tem ou não tem. Eu concordo com ele. Aí vou pegar um pedacinho do livro aqui que eu achei bem legal. O que nos aproxima de Deus é a própria criação. Enquanto Deus é o criador de tudo, nós, homens, podemos ser criadores da própria vida, escultores da estátua da própria existência. Para tanto, o homem pode transcender a sua natureza, a natureza de seus apetites. Essa possibilidade isola o homem do resto dos seres humanos, que agem segundo suas inclinações. Quer dizer, um macaco, um animal, uma tartaruga, eles não têm a escolha. O ser humano tem essa escolha, né? Então, ele fala muito sobre essa questão do agir livremente, da liberdade do arbítrio, né? Frente ao que até a própria teologia católica fala, frente ao que a gente tem de direito, né? Como seres humanos. E a gente tem isso, essa é uma diferença, por exemplo. Até muitos filósofos falam, o cachorro está vivendo a sua vida de cachorro, o gato está vivendo a sua vida de gato. E o ser humano? Ele não consegue viver sem ele questionar, pensar, refletir sobre a própria vida. Então, isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo, o que te pega a pensar sobre o que você já está vivendo é, ao mesmo tempo, aquilo que te dá ânimos para viver a vida, né? Pois é, mas aí esse é o problema, que às vezes quando você tá pensando demais, você tá agindo pouco. Por isso que o Vida Pensada é só um capítulo. Ele é bem Já rápido. Ele diz o seguinte, que as coisas da salvação, pelo menos por enquanto, só tem a ver com a vida. Porque não se vive da mesma maneira, segundo se acredita numa salvação de tipo cristão, de tipo estoico ou em nenhuma. O que ele quis dizer com isso? Eu acabei de pensar nisso. Falei, plim! Não, é porque eu marquei aqui, ó. As coisas da salvação, pelo menos por enquanto, só tem a ver com a vida. Porque não se vive da mesma maneira, segundo se acredita numa salvação de tipo cristão. Ah, não, isso mesmo. Oi? Volta a fita. Voltando. Ele diz assim, querido leitor, como dizia um amigo de Amparo, as coisas da salvação, pelo menos por enquanto, só tem a ver com a vida.
Isso é verdade, porque dependendo de como você acha que vai ser sua salvação, você vai viver de um jeito. O espírita pensa de um outro, católico de um jeito, budista, muçulmano. Cada um, né? Eu não veria um espírita, por exemplo, que acredita em vida após a morte e reencarnação, se transformando num homem-bomba. Que alguns... porque alguns extremistas... Nossa, que forte! Que alguns extremistas muçulmanos, que não são os muçulmanos, mas os extremistas, conseguem se matar... não tem apego à própria vida. Por quê? Porque ele acredita nas virgens lá no paraíso. Então, a sua forma de fé, a sua forma de acreditar vai influenciar toda a sua forma de viver. Mas influencia o quê? Influencia o seu hoje. Concordo. Agora eu entendi. Se você voltar para a frase, talvez eu não entenda ainda de novo, mas eu entendi o que você falou. O que acontece? Quando você pensa como você vai, vamos dizer assim, as consequências do seu viver, se existe uma vida após a morte ou não, você começa a agir de uma certa forma. E, por exemplo, né, eu sou uma pessoa que pensa muito nisso. Assim, às vezes eu estou fazendo uma meditação, estou lá quietinha. E aí eu penso, vou agir assim, vou melhorar e tal... Se tiver uma vida após, mas vou melhorando meu karma, né? Pelo olhar do budismo. Mas se eu tiver essa vida, se eu só ter essa vida, eu tenho que melhorar de todo jeito, porque é a única que eu tenho. Isso. O que eu penso como espírita é o seguinte: Deus me ajuda a melhorar pelo menos um defeito nessa vida. Porque não dá pra eu chegar numa próxima vida acumulando os defeitos dessa e de todas as outras. Então, acreditar em reencarnação, acreditar que a vida pode ser diferente numa outra oportunidade, não me permite fazer as coisas erradas hoje. Me obriga a tentar me melhorar. Mas se for uma só também, eu também tenho que melhorar tudo de uma vez. Tenho só uma. A gente tem que correr atrás do prejuízo. E aí, seguindo, vamos lá, Vida senão potente. A gente tem... vamos ter que seguir. Vida potente, isso é bem legal, entendeu? Que ele fala, e eu gosto muito, me lembrou Cortella, né? Que é essa coisa da pulsão vital. Uhum. Então, existe vida, aquilo que te bota pra cima, que te faz seguir vontade, garra, e tem aquilo que te deteriora, que te fragmenta. Então, assim, a vida potente é onde você descobre essa potência, essa sua vontade de viver, essa sua vontade de ir pra frente, de se esforçar, de ter mais condições. Muitas vezes, a gente até fala, o depressivo, ele não tem essa vontade, essa potência dentro de si. Então, basicamente, o que ele explica é essa questão mesmo da gente sair dessa inércia, de como buscar essa potência, o que te faz, o que te alimenta para viver uma vida feliz. Uhum. E ele diz que dentro das crenças judaico-cristãs, a mais consagrada no discurso moral, já nos tempos de Spinoza, é a do livre-arbítrio. E que o livre-arbítrio, ele pressupõe o poder da razão para controlar os afetos. Para Spinoza, apenas uma ilusão. Porque o mundo nos afeta, e ele fala muito das relações, que a viver é se relacionar. E não tem como a gente não ser afetado. Seja num término de namoro, seja empolgado numa paixão, seja qualquer momento da sua vida, você está se relacionando. E é o momento que você se relaciona, nem sempre a razão está parte da sua experiência. Então, ou mesmo uma morte, ou enfim, qualquer situação de vida que você viva, você vai estar, de uma certa forma, sendo afetado, né? Então, nem sempre a razão, gente, não tem como. Só os psicopatas, né? Porque aqueles que não têm nenhuma emoção e sentimento conseguem lidar com essa situação. Eu estava voltando aqui e vi as mesmas coisas que ele diz sobre essa questão do fragmentação, pela maneira como a gente é afetado pelo mundo, em que o mundo nos afeta, que nem sempre dá para trabalhar com a razão, entendeu? Que a potência da gente, essa potência de agir interna, né? E aí aqui, ó, aí eu marquei aqui uma parte no finalzinho aqui, sobre alegria presente. Porque para tirar da mente ou da alma o que entristece, vale tudo. Vale recordar de coisas que excluam a existência das entristecedoras. Porque somos afetados pela imagem de um corpo flagrado no passado, do mesmo afeto de alegria ou de tristeza de que somos afetados pela imagem de um corpo flagrado no instante presente. É aquela visão do tipo, pensa numa cadeira e olha para uma cadeira, atinge o mesmo cérebro. Então, quer dizer que a imagem, assim, o signo, né? A imagem, a gente que trabalha com comunicação sabe, a imagem, ela traz e remete ao nosso cérebro a mesma visão do que você está vendo o objeto em si. Isso é aquela semiótica. História de que, não, isso é aquela história também de que pro nosso cérebro não existe fantasia e realidade. Ele não consegue distinguir realidade e fantasia. Então, se você fica pensando em algo, uma tristeza, é como se você estivesse revivendo aquele instante o tempo todo. Isso, muitas vezes, até em questões de pós-traumático, etc., a gente vai trabalhando essas questões emocionais para ir levando para o lado bom da vida, né? Então, a gente tem que substituir, sempre pensando em coisas positivas. Se o
pensamento positivo, se a alegria, ela aumenta a sua potência interna de viver a vida, é a partir daí que você tem que buscar este tipo de... Por isso que coaching, no caso, dá certo, por isso que pensar positivo, por isso organizar a vida e olhar para frente, tomar sol, correr, fazem de você te dão mais potência para viver. Não, e assim, é uma coisa que ele diz assim, que não dá pra você viver pulando de alegria em alegria, que isso você não vai conseguir. Não tem como você ser feliz o tempo todo, 24% do tempo. 24% é ótimo, né? 24% do 100. 24 horas do dia. Mas é que é entre uma felicidade e outra, que você vai conquistando a sua felicidade. Que a roda vai girando. Por isso que eu falo que a vida é uma vida de experimentar, né? Não é nos 30 que a gente aprende sobre ética, porque vai girando e você vai descobrindo tudo aquilo que te dá prazer, que te dá potência. Porque o que dá potência para um não significa que dá para o outro também, isso. né? E o que é essa vida útil? Me conta aí. Vamos para o 7º, vida útil. Aí ele fala o quê? Sobre utilitarismo, sobre como se a gente já falou sobre o nosso lugar no mundo, sobre como estamos, o que fazemos neste lugar, o que oferecemos ao outro, até onde o que fazemos é útil para o próximo, certo? Uhum. E ele diz que o utilitarismo, ele continua muito na moda. E o utilitarismo, na verdade, não é só a visão de resultado, porque aí eu achei muito interessante que ele traz 3 vertentes. Uma é o que é o resultado para o outro, do que você faz, o seu fazer e a sua vontade de fazer. Então, qual é a vontade que te deu isso? Então, assim, ele traz até o exemplo de um pai, por exemplo, que vai salvar o filho. E de uma pessoa que vai salvar um estranho. A vontade do pai de salvar o filho, emocionalmente, né, trazendo, é uma utilidade, vamos dizer assim, contaminada pela emoção, né? Ou pela própria vida dele. Eu não conseguiria viver sem o meu filho. Então, isso é um egoísmo. Então, como você olhar o seu fazer, o seu servir ao outro, se tem dentro de você uma vontade, uma pulsão, que pode ser egoísta, né? E aí ele pede pra gente tomar um pouco de cuidado com essa visão de utilitarismo. Por quê? Porque se você... Primeiro que a gente não vai conseguir fazer totalmente o que se espera da gente. Em alguns momentos, a gente vai falhar. E nesses momentos que a gente falha, a gente pode se sentir inútil. Então, é nessa falha que tem que estar um pouco da inteligência emocional. Porque você não tem que fazer 100% do que esperam de você. Você é um ser humano, você não é uma máquina. É aquela história do eu não sou um robô, né? Então, como você não é um robô e você vai falhar nesses determinados momentos, você deixa de ter, em sociedade, quando você falha, a questão do pertencimento. Então, embora você tenha que ser um super homem, uma super esposa, uma super mulher, você também tem que dar um desconto de que você não precisa ser super em todas as áreas da sua vida. Volta lá no episódio Sociedade do Desempenho, que a gente é bem crítico nessa questão do fazer, né? Do fazer, Então, essa questão de você ser do utilitarismo... Eita, puxei aqui. Quem estiver vendo a gente no YouTube vai ver metade do meu cabelo. E aí, o que ele fala também que é interessante, o utilitarismo, ele não é tão negativo assim, num olhar só do que eu produzo. E não estou pensando no ser. A produção, ela tem que gerar alegria no maior número de pessoas. Então, muitas vezes, você toma uma atitude que pode ser ruim para você, mas se é boa para as pessoas ao redor de você, ela convém. E convém quando? Quando dá alegria ao maior número de pessoas. Isso. E uma coisa, só voltando atrás um pouquinho naquele meu pensamento anterior, que o mundo ele não pode te fazer se sentir um fracasso, porque você não entregou o desempenho que você deveria ter entregado, o que se esperava de você. E ele já conclui esse capítulo dizendo que se você não consegue se sentir eficaz, que se sentir eficaz às vezes não é exatamente uma escolha consciente, né? É uma condição de aceitabilidade, de pertencimento e convivência aprazível. Você se sentir minimamente eficaz. Sim, para não gerar tristeza. Aprazível no sentido de interno, não? Isso. Não, isso mesmo. É porque eu fico pensando, gente, a sociedade ela se move o tempo todo para te fazer se negar. Consumir. E consumir. Exatamente. Então, o tempo todo você está se mexendo para você entregar o que os outros querem, porque a sua autoestima depende de como os outros te veem. E você, de repente, começa a se ver pelo olhar do outro e você não olha para dentro de si. E a gente vai chegar lá, que tem a vida socializada. Mas antes dela, vamos seguindo para o 8º, que é a vida moralizada. E aí ele fala o quê nesse? Sobre a instrução de alguém para o uso da inteligência, a moralidade, né? E aí ele fala o quanto que ser moral no mundo
de hoje, a observação disso. Eu gosto muito dessa visão do Cortella, que fala, eu prefiro ser ético do que ser moral, porque ético é o que eu sinto, que é de dentro de mim para fora, e moral é aquilo que se espera de mim do olhar de fora. E o que se espera de fora pode se mudar, né? A gente vê que cada vez mais a sociedade está ficando mais diversa, está trazendo um pouco mais de singularidade e respeito à diversidade. Então, a gente tem cada vez mais uma mudança de moral, se você pensar, né? Dos estilos de antes para hoje. Então, a ética é uma coisa de dentro para fora, e a moralidade vem de fora para dentro, né? E aqui ele cita Kant dizendo o seguinte, que não existe para Kant nada no mundo que ele seja bom ou ruim em si mesmo, que tudo vai depender das circunstâncias. E eu super concordo com isso, porque às vezes a pessoa FDP, pra não ter que colocar PIN, Aí, vamos lá. vou achar que eu sou desbocada. Não, às vezes a pessoa é um super sacano, super canalha num determinado grupo e tem outro grupo que acha o outro um santo. Então, não é porque as pessoas usam máscaras, elas são fingidas mesmo. Mas eu acredito que são pessoas, que as pessoas de uma forma geral, elas também são imaturas. Sim. Então, como elas são imaturas, elas vão se moldando conforme as circunstâncias. Então, eu super concordo com esse conceito de Kant, que não existe ninguém bom ou ruim em si mesmo, que ele é influenciado, às vezes, pelas circunstâncias. E que é preciso conhecer a vontade dessa pessoa, né? Então, ele fala muito dessa questão também, do talento, o uso do talento e a vontade. A gente tem um talento de fazer, a gente tem o uso desse talento, como isso está sendo utilizado no mundo, e a vontade interna de gerar aquilo, né? Então, são 3 pontos também que ele fala, eu acho bem legal. E aí... ele coloca da questão da moral, vontade e eficácia, voltando em Kant. Nenhum valor moral pode ser atribuído a uma ação em função dos efeitos dessa ação. Você jamais terá agido bem ou mal em função do que acontece no mundo por sua causa. Insisto, pouco importa o efeito. Então, por quê? Porque aí vai trabalhar nessa questão da vontade, do vontade de fazer, né? A boa vontade não é desejo. Ele fala, desejo, ele muitas vezes não é nem... como ele fala, né, olhar pelo pecado, não precisa olhar pelo pecado, o desejo, que a gente falou da vida prazerosa, mas o desejo, às vezes, ele é inerte a você querer, e pode não ser tão bom, mas a boa vontade, aquilo que te gera essa pulsão para o fazer do seu talento, para fazer a sua ação positiva, a boa vontade não é desejo, você tem que analisar ela quase trazendo uma razão dentro, não só o emocional, mas uma razão dentro do seu querer, entendeu? Que é o motivo da ação, né? É que ele diz que vontade e desejo, às vezes, eles se confundem. Sim. Mas eu achei bem legal essa parte bem também. Diferente. E aí traz que o homem é cultural, ele é político, ele está no meio, entendeu? Somos um ser de razão e de liberdade. Eu concordo plenamente, eu sempre falo muito isso, sobre a gente agir na vida de uma forma justa e humana. Humana porque estamos no meio e erramos, e justa para a gente buscar o bem o máximo possível de pessoas, né? E aí, entre moral e amor, ele também fala, porque a gente precisa da moral sempre quando não houver amor. Porque existindo amor, não há necessidade de regras, morais, etc. Porque a gente está envolvido nessa, vamos dizer, beleza que é a relação do amor. É que ele fala assim, que o amor, ele impõe-se a nós. E a gente não ama muitas pessoas. Ele fala que no máximo 15, por exemplo. Isso que são as pessoas que mais, vamos dizer assim, são extrovertidas, né? Expansivas. Então, a gente não ama muito. Eu amo no máximo um pai, uma mãe, e a gente é olhando aí em relações, vamos dizer, saudáveis, familiares, né? Então, o que ele quer dizer? Que a moral, ela é necessária para uma sociedade. E ele diz o seguinte, que mesmo quando falta amor, mesmo quando falta moral, mesmo quando falta... Todas essas questões que ele julga importantes para uma vida que vale a pena ser vivida, né? Ele diz que mesmo assim a vida vale a pena. Mesmo quando falta. Porque ainda vale um pouco de boa vontade. Então, acho que a vida, para ela valer a pena ser vivida, é uma vida com muitas faltas. Que a gente fala das muitas sombras, dos muitos defeitos, para que a gente possa, né? E as faltas mesmo, porque porque é nessa falta que você tem a busca, que você tem o crescimento, que você tem o dinamismo, que você tem essa questão do pulsar, que você sempre está citando Cortella em relação ao pulsar, né? Então, se você é uma vida que você considera uma vida sem muitos desejos, que é uma vida mais medíocre, o que você ganha? O que você avança? O que você melhora? Né? Então, assim, um mínimo de boa vontade
já tá bem aceito para quem quer ter uma vida que vale a pena ser vivida. Eu tava ouvindo uma história que falava assim, né? Era Deus e era o diabo e a pessoa tava em cima do muro, né? E Deus lá insistindo, vem pra cá, pro meu lado, vem pro lado positivo. E aí fala, por que você, diabo, não tá chamando, né? Trazendo pro seu lado? Porque se ele está em cima do muro, ele já está do meu lado. E a gente já falou sobre isso, sobre os mornos também. Então, quando a gente não tem desejos... vomitá-los. Quando a gente não tem desejos na vida, quando a gente realmente já não tem o que viver e vamos viver o que é, provavelmente essas pessoas são carrascos no mundo. Elas fazem maldades, simplesmente porque elas não veem o porquê de viver. E aí elas vão destruindo, vão por onde passam. Por quê? Porque não há desejo de vida. E vida vem do pulsar. Então, ainda que seja imaturo, ainda, vamos dizer assim, que existam erros, e aí por isso que eu falo das sombras, a gente tem o direito de buscar, eu acho que a gente tem o direito, a gente tem o dever de ter essa pulsação interna para que a gente possa estar querendo se melhorar, né? Bem, e aí... Isso é interessantíssimo. Você lembrou também de outra história, que tinham 2 animais, o filósofo diz, né? Que existem 2 animais, 2 cães dentro de nós, um raivoso e um tranquilo. E qual que é o cão que sobrevive? Aquele que você alimenta mais. Então, eu achei bem interessante quando ele coloca esse ponto, que às vezes você não precisa do amor na sua totalidade. Você precisa, às vezes, de um pouco de boa vontade. Às vezes não é esse amor pulsante que você pensa, da paixão, mas sim esse amor pela própria vida, né? Aquele que faz arrepiar a espinha, né? É, mas é bom também. A gente vai pro 9 agora, que é o Vida Socializada. Aí ele fala sobre a solidão. A gente já falou muito sobre solidão, como encarar a solidão no dilema do Porco-Espinha. Do Porco-Espinho, do Leandro Carnal. Fala que a sociedade é essa mesma, que como as pessoas nos olham, a gente fica feliz quando é congruente ao que a gente pensa da gente mesmo. E olhando pro olhar de quando não é, a gente se sente mal. Então é preciso fazer essa conexão entre o que os outros esperam da gente, o que a gente é, a nossa essência, o que os outros falam. E aí a gente vai trazendo essa socialidade da vida, essa, vamos dizer, civilidade, que não tem como não existir, né? Mas a gente tem que tomar um grande cuidado. Ele cita aqui, de uma forma um pouco superficial também, embora seja maravilhoso o texto dele, que é a questão do aplauso, né? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai agir na vida? A gente vai fazer aquilo que os outros esperam da gente, vai falar o que os outros querem, o que os outros desejam, que aí você vai ter aplausos. Mas os aplausos, eles são fugazes, eles passam, eles vêm e vão. Então, o que fica de essência nisso tudo, nessa vida social? Qual que é a essência? É você fazer para os outros ou você fazer dentro da sua vocação? Aquilo que te traz bem, aquilo que te traz prazer, aquilo que te deixa feliz e satisfeito consigo. Faz perguntinha, porque a gente nunca sabe, né? Entre o da gente e o do outro eu acho que é um ajuste, vai ajustando, porque o que a gente quer fazer também nem sempre é o que a sociedade espera, e a gente precisa estar dentro da sociedade. Então, não dá pra andar pelado por aí. Não dá, né? Então, aí, o que eu também achei interessante que ele fala é sobre a questão das relações mais estáveis que geram mais, não é felicidade, mas mantém a vida, é uma estabilidade. Então, trazendo um pouco essa questão que ele fala sobre Durkheim, que é um sociólogo, e ele fala sobre dados... Pai da sociologia. Ele traz uma questão sobre quantitativo de pessoas de suicídio, que são pessoas que têm laços menos estáveis. E aí o próprio Clóvis fala, você pode ser uma exceção, você pode ser casado, aí ele fala dos laços estáveis sendo o quê? Família, casado, filhos, relações de trabalho. E se isso acontece, normalmente você tem uma probabilidade menor de se suicidar. Pode ser que não, pode ser que você tenha tudo isso. Eu conheço casos de pessoas que tinham um trabalho estável, família, filhos pequenos, e até diz, os pequenos você ainda pensa que financeiramente, se você se suicidar, você vai deixar um custo, né? Ainda não viveu. É porque o suicídio é uma pessoa que está numa insatisfação tão grande consigo, é uma pessoa que não se aceita de uma forma tão grande que ela acha que o fim da própria vida vai ser um bem para o outro. Mas nunca é. Sempre vai ter alguém que te quer presente. E se você não tá pelo outro, esteja por si. E a gente pode depois até colocar numa edição o número de suicídio aqui, que eu não lembro, acho que é 183, que é um disco de suicídio. Ligue 188 e receba apoio emocional. Que as pessoas que estiverem em depressão, elas podem ligar, que tem toda uma rede de apoio. Porque... como a gente começou esse podcast dizendo, toda vida vale a pena. Toda vida. É isso mesmo. E o capítulo 10, que é a vida intensa.
E aí vamos para o capítulo 10, fechando, né? Ele fala, então, eu queria só relembrar que essas questões dos laços, como os laços são importantes, como as relações são importantes. Não importa qual a relação que você tem, pode ser com um cachorro. E aí eu deixo o Pondé com todos os animais lá e os vinhos caros, entendeu? Porque, assim, você estar no mundo e saber o seu lugar e não necessariamente depender do outro para si, mas que você saiba que você faz parte desse mundo, interdependente. Você, assim como um organismo tem toda a sua complexidade, nós estamos no mundo e fazendo parte dele, né? Então, essa vida socializada, eu fecho nessa questão, que eu achei bem interessante. Que é importante você estar dentro da sociedade, mas não se comportar só por conta da sociedade, né? E aí, vamos para o 10, que é o vida intensa. Vida intensa é assim, tá tão bom que eu não consigo nem pensar no tempo. Tá tão gostoso que eu não consigo nem lembrar do meu corpo. Por quê? Porque ele traz o exemplo de um cinema. Você vendo um filme, você tá tão entretido naquele filme que quando você sai, ai, deixa eu lembrar e chegar a lembrar que eu tenho vida. Porque eu tava tão entretido na história que eu tava intensamente 3 horas no cinema. E aí, então, o que seria vida intensa? Essa vida também vale a pena. Essa vida vivida com tanta intensidade, ela vale a pena, né? Que não tem tempo de olhar pro lado. Que é aquela história, né, da pessoa que estava num grupo de corrida, não queria participar do grupo de corrida, porque todo mundo falava mal e tinha intriga. Aí o treinador diz o quê? Faz o seguinte, corre aí, dá 3 voltas na quadra, com um copo de água na mão, para você, e depois que você fizer essa corrida, você me conta se você quer continuar ou não, né, no grupo. E depois que ele dá essas 3 voltas com o copo na mão, sem deixar a água cair, o treinador diz, e aí, você ouviu as pessoas criticando, falando mal uma das outras, fazendo fofoca? E o que ele diz? Não. E ele, então, que estava ocupado demais. Então, é um pouco desse exemplo, até que a Júlia trouxe um tempo atrás pra gente, que é justamente essa questão. Às vezes você tá vivendo uma vida tão intensa, tão cheia de energia e de foco, que você tem pouquíssimo tempo para olhar para os lados. É isso mesmo. E aí, então, ele traz do finalzinho falando entre vida boa e vida de qualidade. A gente fala muito de qualidade de vida e pensa, fazer várias coisas, organizar meu cronograma, ver minha vida. Vida boa é uma vida de qualidade. Não estou dizendo de desempenho, estou dizendo de qualidade. O que te traz essa qualidade? Analise a palavra qualidade e tenta introduzir ela na vida. Porque vida boa é isso aí, é uma vida de qualidade. E é isso, fechamos? Fechamos. É que tem uma parte tão interessante aqui no finalzinho que ele diz assim... Finalmente, vamos fechar, então. O que é? Eu tô no final do final. Você quer falar? Fala você que eu vou descobrir o que você vai falar. Eu acho que é o mesmo que o meu. Por isso eu fiquei empolgada. Vai lá. Não, é porque eu tô dizendo o que ele diz o seguinte, que num universo que é uma magma de energias que se entredevoram, sem lógica, sem verdades, nessa centelha de vida intensa, gostaríamos que tudo ficasse como está, que nada mudasse. Centelha de eternidade no mundo da vida, poético certamente, mas também lição de vida. Vida que vale seguramente a pena viver. Essa é a vida intensa. Ela acabou de resumir o capítulo 10. E eu já queria trazer o finalmente. Porque quando o livro termina, assim como ele começou com considerações de andamento, porque já estava andando, ele finalizou com considerações de prosseguimento, que se segue a vida que vale a pena ser vivida. E aí ele traz 2 exemplos que eu achei muito legal. De um lado, a reconciliação com o mundo, o ajuste com o real, aceitar o que é o que é. E um outro lado da vida que a gente sempre busca, que é transformá-la, mudá-la, revolucionar. Então, a gente vive entre como dar e como a gente quer mudar a vida, né? Eu achei bem legal essa dualidade, não dualidade, mas essas 2 maneiras que a gente está sempre trazendo de mundo, que é aceitar a realidade e tentar transformar, trazer um pouco dessa jovialidade ou dessa, não sei se seria ilusão, mas que se cada um fizer o seu pedacinho, uma hora a gente chega lá. Então, super recomendo. Um livro muito gostoso de ler. Muito conhecimento. Quanto mais você lê, mais você vai se questionar. E é justamente nessa troca, você com você mesmo, com o livro e com outras pessoas, que a gente vai construindo uma vida. E o tempo passa, né? O tempo vai passar de qualquer jeito. Que a gente aproveite esse tempo se melhorando. Gratidão! Obrigada! Obrigada demais para quem chegou até aqui. Yes! Valeu!